Oi, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 24 de fevereiro de 2025. Fazendo a minha caminhada aqui no Parque da Aclimação, eu lembrei-me da corrida narrada pelo apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 24 a 27, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Que mensagem, né? Que mensagem maravilhosa esse do apóstolo Paulo. Pois bem, aqui no parque, às vezes, eu me deparo com corredores, né, profissionais, e vejo seu esforço. Né? Eles se esforçam bastante, né? Eles lutam, eles param o cronômetro, enfim. E também imagino como eles devem renunciar às suas vontades, alimentos e muitas outras coisas. E para quê? Né? A gente sabe que eles lutam, né, por uma medalha, né, que nem sempre ela é de ouro. Ela pode ser de bronze, de prata, né? Isso quando ganham, né? Porque o pódio é só para 3 pessoas no máximo, né? Mas no tempo do apóstolo Paulo, em que os atletas ganhavam, era apenas uma coroa de folhas de louro. Ou seja, bem mais frágil e sem valor que é hoje. Mas ainda assim, eles corriam atrás dessas coroas, né? Hoje as medalhas de ouro nem se compara ao que está preparado para todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, mesmo hoje, né, que eles ganham uma coroa, né, de ouro, mas não se compara ao que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o buscam e serão salvos. Né? São muitas as promessas, né, de premiação, galardão, né, que a Bíblia relata. Mas estar na presença do Senhor é a principal, né? E até contrasta com os que não vão subir ao pódio, que a Bíblia relata que irão para um lugar de sofrimento e ranger de dentes. Que o Senhor nos livre de lá, não é? Em Lucas 13, 23 diz assim: Um Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso significa que, assim como os atletas, que aqui vou chamá-los de seculares, nós também devemos renunciar tudo que nos torna sedentários e obesos espiritualmente. Ou seja, são os pecados, né? Para alcançarmos o pódio nos céus, que nos é proposto. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Ou seja, nós devemos ser um atleta de Cristo, aquele atleta aplicado e disciplinado, né, competitivo, e cuidando-se para não ser pego no doping, o qual tira o atleta do páreo. E neste caso seria o pecado não confessado. Ou seja, quando a gente não confessa nossos pecados, a gente estamos praticamente que... ou seja, deixando, né, de cumprir, né, aquilo que Deus requer. Então a gente precisa confessar todos os nossos pecados, para que o Senhor, naquele dia, não venha nos tirar do pódio. A Bíblia, então, o nosso personal trainer, né, que nos apresenta o nutricionista, Jesus Cristo, que nos garante na preparação para subir ao pódio no céu. Você já pensou nisso? Você já pensou que a Bíblia ela nos apresenta, né, um personal trainer, e quando a gente faz, né, as suas vontades, cumpre, né, os seus mandamentos, né, a gente está pronto, estamos preparados para subir a esse pódio no céu? Você já pensou nisso? Finalmente, nós alimentamos destes versículos que servem para nos preparar para a vida espiritual. Né? Ou seja, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós como este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado,
para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus amados, a gente precisa ter essa preocupação, né, de não viver mais aqui na carne. É claro que por muitas vezes, né, a gente acaba que pisando na bola. Mas, como eu disse antes, a gente precisa confessar os nossos pecados e, assim como Davi, não cometer mais o mesmo pecado. Olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, e seguir em frente. Senhor, nos ajuda nesta preparação, né? Sabemos o quanto somos falhos e fracos e quanto precisamos de ganhar massa espiritual. E só um personal trainer que passou por todos os testes e venceu a maior Olimpíada de todos os tempos, em um pódio chamado Cruz do Calvário, já nos dando assim o passaporte para a vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que estejamos prontos e preparados, né, para estar no pódio contigo na tua volta. Mas só o Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas, de nossas almas, para nos manter firmes e fiéis ao Senhor. Um abraço a todos, que todos tenham um excelente dia. Fiquem todos com Deus. Um abraço.